Vamos chegando na live das 18h30 de quarta-feira. Neide, me conta se tá bom o áudio. Professor Léo, meu querido colega, me conta se tá bom o áudio, me diz se o áudio tá ok. É importante saber disso pra gente fazer uma boa live. Tema hoje, de acordo com as perguntas que eu recebi hoje no Stories, eu preciso só saber se o áudio tá bom. Rodrigo, tudo bem? Me contem do áudio, o áudio tá ok, me diz o meu querido colega, o professor Léo. O áudio tá legal, o áudio tá bom, o áudio tá maravilhoso, então vamos chegando. Patrícia, tudo bom, querida? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Olha só, o tema hoje, credor trabalhista de um lado e administrador judicial de outro. Diego, que me perguntou essa questão e que eu vou explorar aqui com muito carinho. Marcos, meu querido parceiro, bem-vindo, meu velho. Olha só. Tema hoje provocativo. Dois temas. Primeiro, credor trabalhista ou credor, modo geral, na recuperação judicial. Segundo, atuação como administrador judicial. Como fazer isso, Basílio? Esses são os temas, então vão chegando aí, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Marcelo, por que você produz tanto conteúdo? Eu tô te vendo direto agora em lives, eu tô vendo direto você produzindo conteúdo. Eu quero que quem chegar aqui tá animado, já dá boa noite, já dá o ok, já me manda um cumprimento, já me manda uma pergunta, Ricardo, que a gente vai ter um maior carinho para explorar, tá bom? Então essa é a ideia, nós vamos explorar muitas questões práticas e eu trago algumas aqui, Reginaldo. Tudo bom, meu velho? Espero que você esteja aí tomando um café com um pão de queijo mineiro. Um abraço, meu irmão. Vamos lá, olha só, Marcelo, por que você produz tanto conteúdo? Porque eu quero ver todo mundo trabalhando com recuperação judicial. Eu quero ver, vou repetir lentamente, vou repetir devagarinho. Eu quero ver todo mundo sendo muito bem remunerado para promover recuperações judiciais, para agir estrategicamente diante de uma recuperação judicial na assessoria credores. Jaime, meu irmão, um abraço, meu velho. E também para atuar como administrador judicial. Se o Basílio está no trânsito me ouvindo, quer dizer que o áudio tá bom. Quer dizer que esse microfonezinho que tá aqui embaixo funciona. Ele não está me vendo, então tá perdendo a alegria de ver essa rara beleza, mas tá me assistindo, tá me ouvindo aí, eu fico muito feliz. E eu sempre digo, Leila, que eu não confundo trabalho sério com trabalho mal-humorado. Então vamos trabalhar sério, mas vamos trabalhar com bom humor. Aliás, isso é ainda mais importante em razão do nicho, do tema que a gente navega. A recuperação judicial é um tema duro, envolve muitos direitos, é um concurso de credores, então centenas de pessoas envolvidas. É claro que a gente tem que ter bom humor. Mas vamos lá. É por isso que eu produzo conteúdo, para você trabalhar com recuperação judicial. Guarde isso e viver muito bem dos processos de recuperação judicial. Seja na assessoria a credores, seja na administração judicial, seja na promoção de recuperações judiciais, né? Eu quero, aliás, fazer uma pergunta aqui para vocês rapidinho antes de iniciar. Uma pergunta mesmo de quem quer entender melhor a impressão de cada colega, de cada uma que está aqui comigo. Olha só, para você, Reginaldo, e eu perguntando para o Reginaldo, vocês sabem, eu estou perguntando para todos aqui. Estou perguntando para a Patrícia, estou perguntando para o Basílio, estou perguntando para a Isa, estou perguntando para todos os colegas que estão aqui comigo. Vocês têm mais interesse em honorários expressivos antes da distribuição na petição inicial, ou vocês têm mais interesse nos honorários regulares que uma recuperação inicial oferece? Entenderam a pergunta? A pergunta é a seguinte, ó, o que eu estou perguntando, o que eu quero saber é o seguinte: eu como advogado, como advogada, dou mais ênfase aos honorários expressivos quando da formalização do contrato, ou me preocupo mais, acho mais interessante os honorários regulares que uma recuperação judicial pode oferecer? Me respondam aqui embaixo, que eu tenho essa curiosidade. Eu estava discutindo com os colegas a esse respeito e eu queria saber a opinião de mais gente. Então, eu prefiro os honorários parcelados, Marcelo. Eu prefiro ter honorários em 48 parcelas do que ter honorários menores mensais e um honorário e valores mais expressivos na formalização do contrato. Me respondam isso, que eu tenho curiosidade de saber aqui. A doutora Patrícia já me diz, ó, Marcelo, eu prefiro honorários regulares.
Eu prefiro ter todos os meses no meu escritório um valor mensal do que me preocupar com valores mais robustos, mais significativos na entrada. Reginaldo vem com a mesma leitura. Quem mais quer me dar a resposta aí, vai lá, me responda que a gente já vai entrar no assunto, tá bom? Ó o Diego, ó, Marcelo, eu tenho mais interesse em honorários regulares. Até porque, agora eu já complemento o Diego dizendo o seguinte, cara, isso torna mais fácil a negociação como administrador judicial e isso torna também mais fácil, e aqui que eu queria compreendê-las, e também torna mais fácil para a contratação da recuperação judicial. Atuando como administrador judicial, essa leitura eu faço, mas promovendo recuperações judiciais, meus queridos colegas, a resistência que se tem na assinatura, quando existe resistência, é sobre esse valor inicial, que a gente argumenta com uma série de dados científicos e supera essa restrição, essa objeção, mas se eu não quero receber valores expressivos na contratação, eu estou mais preocupado com os honorários regulares, uma objeção que eu nem preciso me preocupar. Não é verdade? Mas vamos lá. Tudo bem, Bruno? Olha só, o tema é o seguinte, Marcelo, olha só, o Rodrigo, como administrador judicial, normalmente parcelamos 36 vezes. Rodrigo, você sabia que tem hoje, o Basílio já diz do imposto, ótimo. Rodrigo, você sabia, cara, que tem hoje uma normativa do CNJ que autoriza o administrador judicial, olha essa, Rodrigo, que autoriza o administrador judicial a alongar as parcelas mensais se a recuperação judicial se estender de junho de 2023. Pega essa, se você está atuando como administrador judicial de recuperações que se estendem, todas se estendem, você pode usar essa orientação do CNJ para incrementar os seus honorários, tá bom? Guarda essa, se quiser me pede no privado que eu vou ter menos prazer de compartilhar. Mas a questão que o Basílio trouxe também é interessante, né, cara? Olha só, valores mais expressivos envolvem uma tributação um pouquinho maior. Ótimo. Olha só, duas questões de hoje. Primeiro, atuação na assessoria a credores. Segunda, como trabalhar com recuperação judicial na figura do administrador judicial. Vamos à primeira. A pergunta que eu recebi hoje, olha só. Marcelo, e vocês viram no Stories, né? Marcelo, tem alguma forma, fechou aqui minhas duas telas, tem alguma forma de eu driblar o deságio? Olha que pergunta, gente. Olha que pergunta. Marcelo, tem alguma forma de eu driblar o deságio? Olha só, Maria Pereira, que pergunta interessante, eu vou responder a partir de um caso concreto. Não posso mencionar o número do processo, mas na assessoria a um conjunto de credores, eu vou mencionar o processo sem mencionar o número, sem mencionar o case, sem mencionar o estado. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não vai saber, mas eu posso também declinar no privado. Em um processo, atuando na assessoria a um conjunto de credores, chamado no segundo tempo, a recuperação já estava em andamento há mais de ano, mas antes ainda da apreciação do plano de recuperação judicial, nós fomos surpreendidos, olha essa, Rodrigo, olha essa, nós fomos surpreendidos com um plano de recuperação judicial que previa o pagamento máximo de 10 salários mínimos a cada trabalhador. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem está gostando, dá uma curtida, me envia um comentário para a gente fazer girar essa máquina, tá bom? Olha só, Karen, a questão é essa. Nós, assessorando um conjunto de credores trabalhistas, entramos no processo já no segundo tempo, mas antes da Assembleia Geral de Credores, fomos surpreendidos com a cláusula de pagamento da classe trabalhista prevendo o pagamento máximo de 10 salários mínimos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto uma condição dessas em uma recuperação judicial. Ou seja, credor com direito de crédito trabalhista de 200 mil, de 300 mil, de 400 mil, de 500 mil reais, tendo como teto no recebimento os valores de 10 salários mínimos. Inacreditável, mas era isso que estava posto, e vou dizer mais. Os credores trabalhistas estavam prontos a aprovar o plano, porque o discurso era muito simples e muito certinho, na verdade. Olha, credores trabalhistas, se não aprovar o plano, o que nós temos é uma falência e ninguém vai receber nada. Diante de nada a receber, 10 salários mínimos, quem sabe? Era esse o cenário. E aí eu volto à pergunta da minha colega.
Marcelo, tem como driblar o deságio? O que nós fizemos, minha querida colega? Uma análise estratégica do processo. Primeiro, uma análise entre os credores. Se eu represento um conjunto de credores trabalhistas, eu tenho que articular minha posição na Assembleia de Credores com este conjunto maior, que integra a classe 1, no caso concreto, credores trabalhistas. Foi isso que fizemos. Nós integramos um grupo de credores de 200 credores. Bom, nós representamos 70 credores. Se a gente tiver mais 30 credores, nós somos maioria na Assembleia. Maioria da classe 1. Portanto, uma análise estratégica do processo de recuperação inicial exige esse olhar de classe. Sozinho, gente, guardem essa e me digam se faz sentido. Sozinho, o plano de recuperação inicial é aprovado, sempre. Se o credor age sozinho, se o credor age isolado, a empresa vai aprovar qualquer plano de recuperação inicial. Então, primeiro movimento que se deve fazer para driblar o deságio, conversar com credores da mesma classe. Esse é o primeiro movimento óbvio, que, assim, eu acompanho recuperações iniciais há pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Eu não vejo o pessoal fazer. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, há 10 anos eu estou acompanhando recuperação inicial como administrador inicial, depois eu passei a promover recuperações iniciais e mais recentemente eu passei a atuar na assessoria de alguns credores em recuperações grandes. A minha experiência ensina, eu não vejo credores articulados na Assembleia Geral de Credores. Na realidade, os credores agem isoladamente. Todos eles acham que são o centro do processo e todos eles são ignorados no processo de recuperação inicial. Por quê? Porque agem isoladamente. Então, primeiro movimento, respondendo objetivamente a minha colega, como driblar o deságio? Constrói um coletivo da sua classe. Se articula com o grupo de credores que integra a sua classe e conversa com eles antes mesmo de conversar com a recuperanda. Esse é o primeiro caminho. Se não for feito esse primeiro caminho, nós temos aqui um credor isolado, que não é majoritário e que não participou, Rafa, que não participou, Vitor, que não participou, Bruno, do grupo que define a aprovação ou reprovação do plano de recuperação inicial. Simples assim. Então, feito esse primeiro movimento, mas assim, ó, na boa, tô olhando o relógio aqui e eu vou dizer para vocês que eu tô só esquentando. Tô só esquentando mesmo. Eu vou para a segunda. Qual é a segunda variável? A segunda variável é analisar a recuperação inicial. Analisar se a recuperação inicial está transcorrendo, tem o seu percurso normal, como previsto na Lei 11.101. E aí, deixa eu contar outro segredo para vocês. Quase nenhuma. Nem sei se eu podia estar falando isso, mas é a mais pura verdade. Quase nenhuma recuperação inicial tem o seu escorreito andamento. As absurdas eu nem vou mencionar aqui, até porque nem posso, mas normalmente existem erros no procedimento. Nessa recuperação que eu mencionei, assessorando um conjunto de credores, nós percebemos, por uma análise técnica, uma análise contábil do relatório mensal de atividades, que a empresa, no curso da recuperação, distribuía lucros disfarçados aos sócios. Meus queridos colegas, isso é vedado pela Lei 11.101. Não pode ser feito isso. Bom, o credor que age individualmente só olha para o seu crédito, não olha para o procedimento de recuperação inicial. O que nós fizemos? Começamos a provocar o processo, chamar o Ministério Público, chamar o Ministério Público do Trabalho, chamar a OAB. Bom, para vocês terem uma ideia, nesse processo a OAB entrou como amicus curiae. Pergunto aos colegas, alguém já viu em procedimento de recuperação judicial a OAB requerer a participação com amicus curiae? A gente viu. A gente viu em razão da atuação estratégica. Mas a OAB só entrou para discutir as nossas prerrogativas na Assembleia de Credores. Por quê? Porque nós tínhamos muitas armas. Jorge, nós tínhamos muita munição para discutir no processo de recuperação judicial. E aí o resumo é muito simples. Se esses credores estão atuando com tanta diligência, com tanta proatividade, com tanto vigor,
Cara, será que não é melhor melhorar as condições desse conjunto de credores articulados? Pois bem, foi isso que foi feito. No plano de recuperação que eu estou comentando com vocês, o que existia era o teto de pagamento 10 salários mínimos. Basílio, houve essa, velho. Hoje, conosco, ainda em trabalho pesado estratégico e batendo muito forte, essa é a verdade, nós já alcançamos o pagamento de 60% do crédito trabalhista. Então, o que antes era 10 salários mínimos, é isso mesmo, cara. O que antes era 10 salários mínimos, hoje já é, sem a homologação oficial, já existe uma proposta de 60% do salário. Melhor, 60% do crédito habilitado na recuperação judicial, decorrente de intenso trabalho estratégico, que envolve, de um lado, uma análise do grupo de credores da classe e uma articulação dessa classe, ou seja, sozinho não se vai a lugar nenhum. Concurso de credores. Pensa bem, recuperação judicial é um concurso forçado de credores, Leandro. Nós precisamos trabalhar a partir desse vetor, dessa lógica. Se é um concurso de credores, quem se beneficia do concurso? Se não houver articulação entre os credores, obviamente é a recuperanda. Então, fizemos essa articulação de um lado, de outro lado fizemos uma análise técnica do processo de recuperação judicial. E aí percebemos erros gravíssimos que levaram, inclusive, o Ministério Público a requerer a destituição dos administradores da empresa. Então, é isso que significa. É disso que estamos falando quando eu abordo uma atuação estratégica na defesa dos credores trabalhistas. Também, ou de outros credores, né? Ou de outros credores. Quem atua com estratégia nos processos de recuperação judicial? Algumas instituições financeiras. Algumas, não todas, algumas. Tá bem? E aí a gente fecha essa primeira porta de atuação estratégica. Eu vou para a segunda questão. André, meu querido amigo, chegando aqui. Lembro vocês, melhor não é lembrete, né, cara? É convite. Convido cada uma que está aqui a vir amanhã às 18h30 conversar sobre um tema quentíssimo chamado mediação no Sejusc empresarial. Mediação no Sejusc empresarial, 5 aspectos fundamentais. Eu e o mediador judicial e mediador privado, o doutor André Strey, que me pediu para não chamar de doutor, mas eu vou chamar de doutor aqui, vamos fazer uma conversa sobre a mediação no Sejusc empresarial, à luz desse cenário novo criado pelos enunciados do CNJ, desse cenário novo criado pela reforma da Lei de Recuperação de Empresas, desse cenário em que se percebe um movimento em busca, um movimento demandando a atuação do Sejusc empresarial. Amanhã vai rolar essa live, já ficam todos convidados, todas convidadas às 18h30. Voltamos para cá. Marcelo, outra pergunta que eu te fiz, eu queria uma luz, é a seguinte. Reclamatória trabalhista distribuída em 2017. Olha só. Agora é para os fortes, para os guerreiros, para quem entende a lógica do regime concursal. Agora é complicado. Vamos lá, olha só. Marcelo, antes era simples. Gente, eu sempre digo simples é dormir. E para alguns nem é simples dormir, mas assim, simples é fazer um chimarrão, para quem já sabe fazer chimarrão. Simples é ver TV. O assunto aqui é duro. O assunto aqui é para quem quer trabalhar com recuperação judicial, para quem pretende fazer do processo de recuperação judicial um processo importante do seu escritório. Não vou dizer o carro-chefe, eu gostaria que cada um de vocês fizesse do processo de recuperação judicial o carro-chefe da atuação. Por quê? Porque eu faço de manhã, de tarde, de noite. É esse meu trabalho. Então, eu sei o que tem por trás de um processo de recuperação judicial, eu sei que é interessante esse processo, eu conheço os benefícios do processo de recuperação judicial do ponto de vista do empresário. O empresário precisa desse tipo de assessoria hoje, em que as portas do crédito virtualmente se fecharam. Então, é essa a minha intenção. E não é fácil. Fácil é ver TV. Fácil é não se apropriar de conhecimento novo, é não se desafiar a construir novas competências. Quando a gente está aqui conversando, na verdade, nós estamos brincando, nós estamos de bom humor, mas a gente está alimentando a nossa inteligência a partir de uma competência singular do direito contemporâneo. Poucas pessoas entendem do processo de recuperação judicial. Então, é isso. E o tema agora vai ser nesse nível de dificuldade, mas
eu não subestimo a inteligência de cada um, de cada uma. Olha só, Marcelo, reclamatório trabalhista ajuizado em 2017. 2017, ajuizado a reclamatório trabalhista. Recuperação judicial em andamento desde 2014. Como é que faz? Como é que faz? Bom, a resposta é bem simples e a resposta está nos fundamentos do processo de recuperação judicial. Se você compreender, meu querido Ricardo, minha querida Daiane, se vocês compreenderem os fundamentos do processo de recuperação judicial, a lógica do processo de recuperação judicial, vocês resolvem bem essa questão. E qual é a lógica? A lógica é a seguinte: todos os créditos que foram constituídos até o deferimento do processamento da recuperação judicial se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Essa é a regra. E ela está onde? Ela está no artigo 48 da Lei 11.101. Então, todos os créditos constituídos até o deferimento do processamento da recuperação judicial se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Portanto, olha só, reclamatório trabalhista distribuído em 2017, mas a recuperação é de 2014. Portanto, reclamatório trabalhista distribuído em 2017, todos os créditos apurados nessa reclamatória trabalhista se submetem aos efeitos da recuperação judicial? Não. Olha como intuitivamente nós seríamos induzidos ao erro. Não. Por quê? Porque no caso do credor trabalhista, ou mesmo de um crédito quirografário, o que vai valer aqui é o período de constituição do crédito e não o período e não o momento de reconhecimento judicial desse crédito. Marcelo, meu Deus do céu, cara, são quase 7 horas da noite, nós estamos nas férias da gurizada, das crianças, e você vem com essa loucura agora. Vou, assim mesmo, Thaís. Vamos lá. Olha só, Thaís, eu vou repetir aqui. O reclamatório trabalhista foi distribuído em 2017, mas os períodos, ou melhor, o período compreendido de trabalho prestado pode ter sido anterior a 2014. Compreende? Então imagine uma jornada de trabalho em que vai ser discutido o crédito trabalhista na reclamatória de 2017. Pode ser até 2012, ou seja, de 2012 a 2017, o crédito trabalhista, ou melhor, o trabalho foi prestado. Qual é o crédito que vai se submeter à recuperação judicial? O crédito que vai se submeter à recuperação judicial é o crédito constituído, é o trabalho prestado de 2012 a 2014. Melhor dizendo, 2012 a 2014, até o momento em que foi deferido o pedido de recuperação judicial. Compreendeu? Compreendeu, Rodrigo? Então, olha só, 2012 a 2014, vamos imaginar que a recuperação foi deferida, o pedido foi deferido em julho de 2014. E vamos imaginar, por hipótese, para facilitar o nosso raciocínio, que a recuperação judicial foi que o trabalhador colaborou desde janeiro de 2012. Então, janeiro de 2012, olha lá, ó, a minha querida colega chamando atenção, ó, período trabalhar, 2013 a 2017. Perfeito esclarecimento. Esse é o caso. O ano de 2013 e o ano de 2014, até o momento que a recuperação judicial foi deferida, esse período de trabalho, 2013 inteiro, 2014 até o deferimento do pedido de recuperação judicial, esse período se submete aos termos do plano de recuperação judicial, tá bem? Esse período, a rigor, ele vai ser adimplido nos termos do plano de recuperação judicial. Agora vamos em frente. O período de 2014, meados de 2014, julho de 2014 até 2017, ele vai ser adimplido como? Esse é o coração. É isso que divide a criança do adulto, o amador do profissional. É isso que divide quem entende de quem não entende. Esse período, a rigor, e a rigor eu digo na letra da lei e da jurisprudência uníssona, esse período de julho de 2014, que o camarada trabalhou, botei a mão no microfone aqui, fica ruim, que o camarada trabalhou, até 2017, esse período esse crédito trabalhista possui a natureza extraconcursal. Ou seja, de julho de 2014 a 2017, esses valores
não se submetem ao plano de recuperação judicial. Esses valores são relativos a créditos extraconcursais. E aí eu respondo, meu querido amigo Marcos também questionou. É possível que o crédito seja misto? Sem dúvida, Marcos, sem dúvida. O crédito não existe a expressão crédito misto, né, Marcos? Mas sim, sem dúvida, uma parte do crédito vai ser extraconcursal e uma parte concursal. Isso, aliás, quebra a cabeça de muitos juízes do trabalho, que não entende a lógica do processo de recuperação judicial, razão pela qual, além de vocês, além de nós como advogados, termos que compreender essa lógica, compreender com profundidade essa lógica, além da gente precisar entender essa lógica, a gente precisa explicar com profundidade ao judiciário trabalhista. Eu preciso desenhar, e desenhar mesmo, se eu puder usar o Visual Law, use, explicando que uma parte do crédito é extraconcursal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, deve ser, a pergunta que se faz, deve ser executado pelo juízo comum ou pelo juízo do trabalho? Essa é a pergunta, Marcos. Essa é a pergunta. Onde é que eu vou executar o crédito extraconcursal? Olha, primeiro, nós temos que entender esse fenômeno. Já entendemos, Marcelo, então vamos em frente. A execução do crédito extraconcursal é feita, olha só, na justiça especializada. Você vai executar o crédito extraconcursal não no processo de recuperação judicial. Deixa eu complicar um pouco mais e complicando eu esclareço. Olha que frase alucinada, mas é isso mesmo. Complicando, olhando essa confusão toda, eu começo a ver sinais de clareza. É isso mesmo, é nesse passo que a gente está indo. Que doido isso. Quem está gostando, curte, me manda um comentário, é por aí o caminho. Vamos lá, eu já vou entrar no tema administrador judicial, mas vamos fechar esse primeiro. Olha só. Então, o que eu estou explicando vamos complicar para esclarecer. Não é no processo de recuperação judicial que eu vou executar o crédito extraconcursal. Eu vou repetir, não é no processo, não é no bojo do processo de recuperação judicial que eu vou executar o crédito extraconcursal. Não tem lugar no processo de recuperação judicial para execução do crédito extraconcursal, compreende? Não existe. Se a gente lê a Lei 11.101 de cima a baixo, do lado ao outro, a gente não vai encontrar o lugar do crédito extraconcursal, o lugar da execução do crédito extraconcursal. O que eu quero dizer com isso é que a execução do crédito extraconcursal é feito na justiça especializada. Poucos juízes trabalhistas estão atentos a isso, e isso significa que nós temos que explicar ao juízo trabalhista essa particularidade. E aí, muitos vão se perder, muitos vão dormir nessa situação, não vão entender, vão fazer questão de dificultar, emitindo uma certidão para se habilitar na recuperação judicial, o que não é o procedimento correto, mas os juízes do trabalho inteligentes, que estão atentos a essa realidade, eles vão visitar na Lei 11.101 a possibilidade da colaboração, na verdade no Código de Processo Civil, a possibilidade de colaboração jurisdicional entre o juízo da recuperação judicial de um lado e o juízo trabalhista de outro. É aqui, na cooperação jurisdicional, que você vai verificar a execução do crédito extraconcursal na Justiça do Trabalho em colaboração com o juízo da recuperação judicial. Assim a gente esclarece as questões envolvidas e a execução tomará os seus ulteriores termos, desde que não afronte o soerguimento do agente econômico. Essa é a ideia, e eu acho que assim a gente conseguiu navegar com profundidade num tema duríssimo, mas que a gente amoleceu o tema, a gente esclareceu o tema, a gente bateu no tema e todo mundo agora compreendeu. Obrigado, meu querido Rodrigo. Vamos agora para o administrador judicial. Olha só, deu meia hora certinho, né? Estou olhando o relógio aqui, meia hora, mexemos meia hora no credor. Vamos agora discutir. Precisa ser meia hora ou precisa? Vamos ver até onde a gente vai, né, Breno? Mas vamos devagar, Giovanni, vamos devagar, vamos pensar agora na figura do administrador judicial. É isso que nós vamos agora tratar. E a pergunta é a seguinte. Breno, obrigado, queridão. Obrigado. Olha só, a pergunta é a seguinte, Marcelo, eu quero atuar como administrador judicial. Deixa eu ler aqui a pergunta. Como eu faço, show, como eu faço para me tornar um administrador judicial? Olha que pergunta que parece simples, que
pergunta que parece, pergunta simples, pergunta óbvia, mas que pergunta complicada, cara. Como eu faço para me tornar um administrador judicial? Olha só a pergunta e nós vamos explorar isso. Primeira coisa é o seguinte, ninguém do dia para a noite vira administrador judicial, como ninguém do dia para a noite vira advogado, como ninguém do dia para a noite vira, sei lá, qualquer profissão, né? Contador, economista, administrador. Ninguém faz isso do dia para a noite. Não é assim que a vida funciona, mas a gente toma decisões. E as decisões elas têm consequências, né? Então, assim, como eu faço para me tornar um administrador judicial? Na vida a gente toma decisões e essas decisões elas carregam consequências. E isso não é simples de assumir. Poucas pessoas decidem e assumem as consequências da decisão. Não são muitas as pessoas que fazem isso. Normalmente as pessoas dizem que decidem, mas elas não decidem. Dizem que tomam a decisão, mas elas não assumem as consequências de tomar a decisão. Eu, por exemplo, estou desde as 7h30, 8 horas, eu acho, hoje no escritório. O dia inteiro no escritório. Eu tomei a decisão de fazer essa live. Eu tomei a decisão de compartilhar mais conhecimento, porque eu quero que mais colegas trabalhem com recuperação judicial. Essa é uma decisão tomada. Eu quero que mais colegas entrem nesse mercado. Nós estamos diante de 6,3 milhões de empresas em dificuldades. Nós estamos diante de maior retração do crédito da história recente do Brasil. Então eu quero ver mais gente trabalhando com recuperação judicial. Eu quero ver mais gente caminhando comigo. Essa é a real. Mas isso tem um ônus. Qual o ônus? O ônus vai fazer uma live em um momento que eu ofereça condições para os meus colegas assistirem. Né? E aí eu fico no escritório até às 7h30, 8 horas da noite. Então, eu tomei uma decisão, tem consequências dessa decisão. A decisão de fazer mais live implica mais tempo de trabalho. Então, antes eu estava em uma reunião de trabalho, agora eu estou fazendo esse diálogo. O que isso tem a ver com o administrador judicial? Meus queridos colegas, isso tem tudo a ver com o administrador judicial. Se você quer atuar como administrador judicial, a primeira coisa que deve fazer é assumir a decisão de atuar como administrador judicial. E isso significa começar a entender com profundidade o processo de recuperação judicial. Entender mesmo. Porque assim, se você decidiu atuar como administrador judicial, você deve, agora me acompanha. Me acompanha e eu vou pegar pesado. Não fique bravo, por favor, não quero ninguém bravo comigo aqui, mas assim, vamos ser duro aqui. Você, administrador judicial, tem que saber mais do processo de recuperação judicial que o juiz. Eu vou repetir. Se você quer atuar como administrador judicial, você precisa saber mais do processo de recuperação judicial, você precisa conhecer mais o Instituto, você precisa estar mais atualizado, você precisa conhecer melhor a doutrina do que qualquer juiz aqui vai lhe nomear. Por quê? Porque o juiz tem mais 5, 6, 7, 8 mil processos para julgar. Você terá o encargo de auxiliá-lo em um processo, em 2 processos, em 5 processos. É evidente que você precisa conhecer mais o processo de recuperação judicial do que o juiz que está de manhã despachando no juizado da infância e juventude, na primeira hora da tarde está despachando sobre, por exemplo, a Lei Maria da Penha, em seguida vem o direito de família, em seguida vem o direito penal e depois ele tem que lhe atender para definir alguma questão urgente que envolve o processo de recuperação judicial. Eu digo isso porque boa parte dos processos de recuperação judicial se desenvolvem em comarcas de vara única. Nós acompanhamos o processo de recuperação judicial cujos valores superavam 400 milhões, melhor, era 450 milhões, com uma vara única. Um juiz que fazia exatamente o que eu descrevi. Em outro processo de 200 milhões, vara única. Em outro processo de 200 milhões, vara única. E aí, assim, esse camarada, esse juiz de entrância inicial, um juiz que estudou muito para ingressar na carreira pública, um juiz competentíssimo, que quer dar conta de um trabalho como esse camarada, ele precisa de alguém que saiba de recuperação judicial. Então, se você quer trabalhar com recuperação judicial, se você quer ser administrador judicial, meu querido colega, a primeira coisa é a seguinte: decisão. Decisão, eu quero ser um administrador judicial. Isso não é simples. Porque todo mundo quer, né, a glória de ter uma remuneração interessantíssima e uma recuperação grande. Mas nem todos querem assumir o ônus de saber tudo que envolve o processo de recuperação judicial. Então, essa é a primeira coisa, decisão. Segunda coisa, estudar. Estudar tudo que envolve o Instituto.
entender o que envolve o Instituto, entender a lógica prática do Instituto de Recuperação Social. E isso, deixa eu puxar a brasa para mim, isso a gente não aprende na graduação. Isso a gente não aprende em especialização teórica, que ajuda, mas não aprende. Isso a gente aprende na prática. Isso a gente aprende estudando e pensando na prática, no diálogo entre teoria e prática. A teoria iluminando permanentemente a prática. Eu sempre gostei muito de estudar, então, para eu chegar e trabalhar como administrador social não foi tão difícil porque eu estou sempre estudando. E tem uma terceira variável que eu nem ia comentar aqui, mas me parece importante. Estar no meio de quem quer trabalhar com recuperação social. Eu não estou aqui nesse momento, discutindo o fato de entrar em um fórum específico. Eu não estou aqui discutindo treinamento avançado de recuperação social, mas se eu quero dominar tudo que envolve recuperação social, é muito interessante, é muito inteligente eu compartilhar parte do meu tempo com quem faz isso. Não é lógico isso? Então, eu quero ser faixa preta em jiu-jitsu. Pô, é interessante eu conviver com faixa preta em jiu-jitsu. Eu quero ser corredor de maratona. É interessante eu conviver com corredor de maratona. Eu quero trabalhar com recuperação social, auxiliando o poder judiciário e tendo uma competência que normalmente as pessoas não têm. Tendo uma competência acima da média. Pô, quem sabe uma ideia interessante é conviver com essas pessoas. Então fica mais uma dica. Mas vamos adiante. Então, eu decidi trabalhar com recuperação social. Eu assumi o ônus de atuar como administrador social. Eu pensei em, por exemplo, seguir mais o Marcelo. O Marcelo está sempre produzindo muito conteúdo, então eu vou acompanhar mais o conteúdo. Obrigado, é uma decisão inteligente. Quarto, começa a analisar processos na prática. Grande Marcelo, começa a analisar processos na prática. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Rodrigo perguntou qual é o valor da recuperação social das lojas americanas. Olha, eu não sei, porque eu não sou administrador social das lojas americanas. Infelizmente ou felizmente, porque a dor de cabeça dessa recuperação social deve ser imensa, compatível com os honorários envolvidos, claro, mas imensa. Mas se noticiou 40 bilhões. O que importa é acompanhar as novidades. Então, o que eu faço diariamente, você sabe, vocês me acompanham, sabem. Diariamente eu acompanho o noticiário do Valor Econômico, do Conjur, da Zero Hora e da Folha, que envolve a recuperação social. Isso combinado com pesquisa constante de jurisprudência, combinado com peticionamento cotidiano em recuperações sociais. Então, peticionamento em recuperações sociais na assessoria a credores, peticionamento em recuperações sociais na promoção de recuperações sociais, isso me dá uma capacidade de ler os processos de recuperação social maior do que a média. Então, Marcelo, eu quero trabalhar com recuperação social, tem que fazer tudo isso. Tem que trilhar esse caminho, tem que acompanhar com profundidade tudo que eu estou aqui dizendo, porque senão, gente, um outro colega vai fazer isso. Eu vou dar só mais um exemplo. O ano passado eu distribuí uma recuperação social com mais 2 colegas cujos valores envolvidos superavam 25 milhões. Qual era a dor de cabeça? Tudo bom, Marina? Qual era a dor de cabeça dos meus colegas? Nós precisávamos do deferimento rápido da recuperação social, porque já havia busca e apreensão distribuída. Olha só, nós precisávamos de um deferimento do processamento da recuperação rápido, porque já havia notícia do nosso cliente que buscas e apreensão já tinham sido distribuídas. Então, era uma questão de vida ou de morte. Ou a distribuição da recuperação, ou melhor, o deferimento do processamento da recuperação social era célere, ou não surtiria os efeitos após a apreensão dos veículos. Entenderam isso? Tá bom. Olha só. Se eu não tivesse permanentemente atualizado, se eu não tivesse estudado sistematicamente a reforma da lei de recuperação de empresas, se eu não tivesse sempre uma doutrina atualizada na minha mesa, nós não teríamos tirado da cartola o parágrafo 12º do artigo 6º da lei 11.101. Marcelo, o que diz o parágrafo 12º do artigo 6º da lei 11.101? Esse parágrafo 12º indica a possibilidade de antecipação dos efeitos do stay period. Antecipação dos efeitos do deferimento do procedimento da recuperação social se constatada a urgência. Meus queridos colegas,
nas tutelas de urgência do CPC isso já estava presente, mas o legislador resolveu trazer e positivar na própria lei de regência. Agora sim, os colegas sabiam disso? Os colegas estavam a par da atualização? É isso que significa o trabalho como administrador judicial. Então, se você pretende trabalhar com recuperação judicial, faça tudo o que eu estou dizendo. Quando abrir, eu não tenho treinamento agora aberto, treinamento avançado em recuperação judicial, em algum momento vai abrir, mas não está aberto, não vai ser aberto amanhã, não vai ser aberto na sexta, não vai ser aberto semana que vem, vai ser aberto em agosto talvez, mas fique atento, porque o trabalho com recuperação judicial, o trabalho como administrador judicial envolve competências que você deve desenvolver. Você não pode atuar no auxílio ao Poder Judiciário sabendo menos que o juízo da recuperação judicial. Isso me parece elementar. Gente, olha só, estes eram os temas de hoje. Era isso que eu queria explorar com cada uma. Eu queria explorar as perguntas que eu enviei ontem, que eu recebi, na verdade, desde ontem aqui com vocês, e eu vou encerrar convidando cada uma a participar da live amanhã, que nós vamos tratar de um tema fundamental. O tema amanhã, mediação no Sejusc empresarial. Não tem como atuar nesse mercado, eu vou repetir, não tem como atuar no mercado de recuperações judiciais, no mercado de estratégias de soerguimento, sem conhecer esse atalho para negociação, esse atalho que reúne credores e devedores em uma mesa sem o procedimento judicial, com um mediador talhado a construir alternativas. E eu vou ter a alegria de receber o doutor André, que é um mediador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e que tem vasta experiência de construção de consensos em um cenário profundamente, por vezes, adverso, que é o cenário de uma mediação em que a empresa deve valores vultuosos e os credores estão ansiosos para ver alguma solução. Então, amanhã, 18h30, essa conversa com o Dr. André sobre mediação no Sejusc empresarial. 5 pontos fundamentais. Convido cada uma. Quem gostou, dá uma curtida agora aqui. Quem gostou, me envia mensagens que eu vou receber com muito carinho, com muita alegria. E eu digo, me acompanhem, porque essa correria de produção de muito conteúdo qualificado para você está apenas começando. Mais uma fofoca aqui, fofoca. Eu tô bolando o happy hour da sexta-feira aqui. Então, eu estou pensando em fazer um happy hour na sexta-feira, 18 horas ou 18h30, bebendo uma cerveja ou alguma coisa só para descontrair e conversar com um tom ainda mais leve sobre esse tema extraordinário que é o processo de recuperação judicial. Em breve, novidades. Eu espero conseguir fazer esse happy hour da sexta-feira aqui. Se eu não conseguir fazer nessa sexta, eu vou fazer na próxima, mas convido cada uma a vir conversar comigo, porque cada uma que está aqui, eu sei que eu estou provocando a inteligência, eu sei que eu estou provocando a sabedoria, eu sei que eu estou provocando o desenvolvimento das capacidades cognitivas e das capacidades emocionais. Todas as capacidades estão desenvolvidas nessa prosa fraterna que a gente tem feito por aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ivan. Obrigado, Patrícia. Vamos em frente. Até amanhã.